Eles estão aí na CCB, matando até o dia de hoje. A paz de Deus. Vou te contar a minha história, que é bastante triste. Já tem 41 anos, quase 42, que eu sou membro da CCB. Fui para lá, o meu filho mais novo tinha 9 meses. E se ele estivesse vivo, em março ele teria completado 42 anos. Sempre ouvindo muitas promessas, que meus filhos iam ser músico, violinista, que Deus ia completar a obra no meu lar, que eu não ia descer à sepultura sem ver minha família servindo a Deus, que minha casa ia ser chamada de casa de oração, que Deus ia realizar os desejos do meu coração, que Deus ia virar a página da minha vida e escrever uma nova história. Promessas que venho ouvindo há anos e anos e nada, nunca se cumpriu. E agora não tem mais chance mesmo de nenhuma se cumprir. Criei meus filhos na graça, cresceram na graça. E quando adolescentes deixaram de ir para a graça, não seguiram caminho errado nenhum. E o mais novo permaneceu na congregação. E começou a gostar de uma moça que não era batizada. E ele falou: mãe, eu vou buscar a palavra. Se Deus confirmar, eu vou casar dentro de 2 meses. Aí ele já tinha comprado o guarda-roupa de casal, ele já tinha comprado o rack, ele já tinha comprado um jogo de sofá. Ele escolheu o jogo de sofá mais caro da loja. Muito bonito o jogo de sofá. Ele já tinha comprado fogão. A minha sala é muito grande, ela montou tudo num canto da sala. E eu joguei uns lençóis por cima, mas estava tudo nas caixas. E ele foi buscar a palavra. E quem atendia muito o culto era o ancião, e não o cooperador. E no dia que eu estava buscando a palavra, como de costume, era o ancião local que estava atendendo o culto. Mas o irmão sabia que ele ia buscar a palavra, porque o amigo dele, que era muito amigo do ancião, contou para o irmão ancião: Virgílio logo vai buscar a palavra para casamento. Para casar com quem? Com a Fabiana. Aí o irmão, na hora do culto, pregou, leu um texto, meu filho e ela buscando palavra para casamento. Aí ele leu um texto, eu não me lembro mais o texto que ele leu, o texto bíblico que ele leu, e ele disse assim: tem alguém aqui, acabou de ler e disse assim: tem alguém aqui buscando palavra para casamento. Você nasceu e cresceu num lar cristão e até hoje não quis obedecer a Deus. E agora está buscando palavra para casamento? Então Deus diz: é não, não e não. E agora Deus muda a linha da palavra. E aí começou a pregar outras coisas. Eu olhei para trás, mas deu para perceber que a lágrima estava rolando no rosto do meu filho. E depois, conversando com ela, com a moça, ela falou que se sentiu uma formiguinha, que se sentiu muito humilhada,
estava falando com ela, né, que ela não era batizada, meu filho já era. Aí saiu da igreja, um foi para um lado, o outro foi por outro. Ele nunca mais, era muito obediente à palavra, nunca mais se aproximou dela. Permaneceu por mais um ano na congregação e resolveu abandonar. Ficou um tempão sem congregar, mas nesse período ele não deixou de ajudar na obra da piedade. Ele fazia compra, irmão. Não era de um pacote de arroz, não. Era de um fardo de arroz. E você sabe que um fardo vem 5 pacotes de 5 quilos. Ele comprava era fardo de açúcar. E um fardo vem 5 pacotes de 5 quilos. Ele comprava cestas básicas, que não era cesta básica. Não era o básico, tinha de tudo. Teve uma irmã que falou comigo: irmã, a compra que eu ganhei, que eu recebi, deu para mais de 3 meses. E ela era o marido de 5 filhos. Então, era assim, durante o tempo que ele esteve afastado, que ele não frequentava os cultos, ele não deixou de contribuir com a obra da piedade. Depois ele voltou, ele resolveu: mãe, vou voltar a congregar. Eu falei: isso mesmo, meu filho, volta a congregar, não fica distante de Deus, não. E na noite que ele voltou a congregar, o ancião tornou a pregar. Sabe por que você não se casou ainda, que Deus não preparou uma esposa para você ainda? Porque Deus não prepara ovelha para lobo. Meu filho não era um lobo, irmão. Era o filho mais carinhoso que eu tinha. Era o filho mais temente a Deus que eu tinha. Um dia, ele comprou 3 bermudas, chegou, me mostrou tudo que ele comprava, ele me mostrava. E eu falei com ele assim: meu filho, mas servo de Deus não usa bermuda. Só falei assim. Aí eu senti um cheiro de pano queimado. Olhei pela janela do meu quarto, ele estava pondo fogo nas 3 bermudas, queimando, e queimou as 3 bermudas. Era muito temente, obediente. E ele saiu nesse dia, nessa noite, arrasado da igreja. Chegou em casa e falou assim: mãe, eu não sou lobo. Por que Deus não quer preparar uma esposa para mim? Porque eu sou lobo, eu não sou lobo. Eu falei: eu sei, meu filho, que você não é lobo. Eu sei. Deus sabe que você não é lobo. Ele deitou na cama dele, de bruços, e chorou copiosamente. E eu lamento não ter ido lá, ter colocado a cabeça dele no meu colo, e ter confortado o coraçãozinho dele, e ter dito para ele que Deus amava ele, independente do que o irmão tinha dito na igreja, do que o irmão tinha pregado na igreja. Mas eu não fiz isso. Eu passava para lá, passava para cá, e ele chorando de soluçar. Ele resolveu não voltar mais na congregação. E logo depois, pouco tempo depois, ele tirou a própria vida. Ele resolveu não voltar mais na congregação. E logo depois, pouco tempo depois, ele tirou a própria vida. E deixou uma carta para mim: Deus não me ama, mas não abandone a congregação, mãe. Não abandone a igreja, para um dia a senhora encontrar com a avó. Eu sei que eu não vou para o mesmo lugar que vocês vão. Ele dizia isso porque ele tinha tirado a Bíblia, né? Aliás, tirado a vida.
Eu sei que eu não vou para o lugar que vocês vão. Nós não vamos nos encontrar, mas a senhora vai encontrar com a avó. Não se revolte contra Deus. Não abandone a igreja. E disse que estava se sentindo insignificante, tanto para a Irmandade quanto para Deus. E foi embora, meu filho. Foi embora, irmão. Com 23 anos de idade, lindo, lindo, bom, trabalhador, honesto. Foi embora. Deixou meu coração. Eu tive uma depressão muito profunda. Fiquei 44 dias internada na ala psiquiátrica do Hospital do Ipicem, que é o Hospital dos Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais. E durante o tempo que eu fiquei na ala psiquiátrica, eu não recebi visita de nenhum irmão sequer, nenhuma irmã sequer. No dia do velório, o irmão que pregou essa palavra maldita na igreja entrou na sala e a casa estava cheia de gente que teve que formar fila para passar na frente do caixão do meu filho. Quando eu vi ele, eu gritei para ele: tá vendo, irmão, o que você fez? Se você não tivesse pregado daquela maneira naquela noite, meu filho hoje não estaria nesse terno de madeira aqui, não. Você tá vendo o que você fez? Aí ele não me respondeu nada. Na mesma hora ele entrou do mesmo jeito que ele entrou, ele saiu. Na mesma hora ele saiu. Não esperou eu falar mais nada. E na época que ele pregou, ele tinha um filho fora do casamento. Ele tinha um caso extraconjugal na cidade próxima aqui da minha cidade. E ele tinha um filho de 5 anos fora do casamento, que hoje já deve estar com uns 25, 30, sei lá. Ele teve um caso extraconjugal com uma irmã que era casada com um irmão mais idoso, num bairro distante do centro. Isso tudo veio à tona logo depois que tudo isso aconteceu com meu filho. Então era um idólatra um adúltero em cima do púlpito, pregando profecia, destruindo vida. E assim destruiu a vida do meu filho. Eu devia ter deixado a CCB nessa época, e eu ainda permaneci até hoje. Agora que lá não está me cabendo mais, irmão. A congregação não está me cabendo mais. Eu gosto da orquestra, mas eu não posso permanecer lá mais, porque eu tô cansada de ouvir profecia que não se cumpre. Eu tô cansada, eu questionei com o cooperador, que não é esse que pregou isso pro meu filho. Foi destituído do cargo, porque descobriu-se os casos extraconjugais dele, veio à tona. E ele foi destituído do cargo. E o atual ancião, eu tenho tentado questionar com ele muita coisa que eu acho que está errado. E ele falou comigo assim: olha, irmã, eu não quero conversar com você, porque a irmã é muito preocupada com a letra. A letra mata e o espírito vivifica. Eu não quero conversar com a irmã, porque a irmã é muito preocupada com a letra. E não aceitou eu questionar com ele, fazer os questionamentos que eu queria fazer sobre a doutrina, sobre a forma que é pregada a palavra. Ele não aceitou. Então, irmão, eu estou deixando a congregação após 42 anos.
graças a Deus, que Deus tem aberto meus olhos ainda a tempo de buscar uma igreja onde realmente se estuda e se prega a palavra de Deus.